Quem recebe a paz do Senhor Jesus pode aplaudir ao Senhor. Deus tem uma palavra para você e já leremos agora o texto sagrado. Antes de lermos o texto sagrado, cabe-nos fazer duas perguntas. Será que sabemos por que ou para que existimos? Por que eu existo? Para que eu nasci? Para que eu estou vivendo? Há algumas pessoas que vivem ou talvez não existam, ou existam e não vivam, porque ainda não entenderam o propósito real da existência. Algumas pessoas são meros ambulantes na existência. Algumas pessoas ainda não compreenderam ou sequer têm um propósito. São vidas que vazias, não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Não sabem o que estão fazendo ou qual o propósito de existência. Nós leremos agora no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo de número 30. Apenas um versículo, faremos meditação. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. João 3:30. Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 30. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você. Ouvintes, Deus quer falar com você. João 3:30. Quem achou diz amém. Vamos ler então, diz assim: é necessário que ele cresça, ou convém que ele cresça e que eu diminua. Declare comigo: convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor, fale conosco através desta palavra. Queremos entender o propósito. Aplique esta palavra no nosso coração. Que tenhamos um coração ensinável, aberto agora para a verdade. Que não venhamos resistir àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Bem sei que o teu evangelho é confronto. Confronta o nosso ego, o nosso eu, que às vezes, ó Deus, infla-se, achando que o mérito é nosso, quando na verdade a glória é somente sua. Deus, faz-nos entender que nos esvaziando de nós mesmos, o Senhor nos enche do teu Espírito. Pai querido, fale com os ouvintes, fale com todos aqueles que estão dispostos a ouvir, aguardar e praticar a sua palavra. E o que credes, amém. Aplaude o Senhor Jesus com bastante alegria. Pode bater palma, glorificar ao Senhor, é bom. Qual a lógica desse mundo? A lógica desse mundo é que maior é quem manda. Maior é quem tem. Quem tem mais títulos, quem tem mais riqueza, quem tem mais posses. A lógica desse mundo, maior, grande, é aquele que tem maior destaque em todos os meios. É aquele que detém de uma boa posição social ou econômica, ou acadêmica. Algumas pessoas ostentam muito. Eu tenho este ou aquele título. Não há nenhum problema. É bom que tenha dezenas. Mas quando eles são colocados acima, ou como patamar, ou como escada para se sentir, ou para fazer alguém maior do que outro, se achar superior a outro, tudo isso não passa de uma vaidade, não passa de obras de areia, que basta uma onda e ela vem ao chão. É um castelo de papel, apenas um vapor de água e ele se dissolve. João vem mostrar para nós um exemplo esplêndido. Um homem com uma experiência tremenda com Deus, cheio do Espírito de Deus. Todos reconheciam que João falava com a autoridade do céu. Todos sabiam que João tinha uma ligação com Deus. Era um profeta de Deus. Não é à toa que posteriormente o próprio Jesus vai testemunhar de João, dizendo que dos profetas nascidos de mulher, nenhum é maior que João. João é maior do que todos. Não maior como se fosse um semideus, ou como um quase Deus. Não. Cristo assim testemunhou.
pela vida de dedicação exclusiva a Deus e focado apenas em apontar para o Cristo, em que ele usa todas as suas habilidades para destacar e apontar aquele que viria. Ele reconhece que a sua existência tem um propósito. O propósito é anunciar a tantos quanto ele pudesse, que viria um que é tão grande, que é tão superior, que o próprio João disse que ele não seria digno de se curvar para desatar a sandália dos seus pés. Ele vive para apontar para Cristo, para destacar o Cristo que viria. Nós vemos que João entendia que quando Cristo iniciasse o seu ministério, João teria que desaparecer. Que quando Cristo aparecesse, a glória era só dele. Aleluia. Não haveria espaço para outro mensageiro. Não haveria espaço para outro que também falasse desta mensagem do reino. Não haveria outro que alguém poderia apontar como o Messias. E ele mesmo declarou para os seus discípulos, o João disse: olha, eu não sou o Cristo. Ele tinha consciência. As pessoas gostavam de ouvir o jeito rasteiro ou áspero de João. João tinha um jeito peculiar, forte, uma mensagem forte, usava de termos fortes aos ouvidos daqueles que saíam das cidades e iam para o deserto ouvi-lo, ou para as margens do Rio Jordão. Mas mesmo assim, esse falar peculiar de João, esse falar forte de João, era carregado de uma presença, de uma mensagem. As pessoas gostavam, iam até João para ouvir, se arrepender e também ser batizado. Mas ele entendia que isso tudo era por um tempo. Era por um tempo. Era passageiro. Porque nós somos efêmeros. Aí é que está. O diabo vendeu, o diabo incutiu uma mentira no coração do primeiro homem, que essa mentira vai passando gerações, de que nós seremos eternos em nós mesmos, ou de que nós seremos como Deus. Isso não é possível. Há algumas pessoas que vivem como se serão eternas. Existem pessoas que vivem como se elas serão a semente eterna da humanidade. Elas são a causa máxima da existência. Existem pessoas que ainda não entenderam que a nossa vida é como uma nuvem, é como uma erva, é como uma flor que agora desabrocha, mas que daqui a alguns momentos ela murcha. É como a erva que está verde e depois de algumas horas, alguns dias, ela murcha, ela seca. É como a nuvem carregada que depois que ela deságua, ela desaparece. É como fumaça, é como orvalho que passa. É como a neblina. A nossa vida é efêmera. Algumas pessoas se iludem com 70 anos, 80 anos, 100 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nossa! E acha 70, 80, 100, 120 como se fosse séculos, milênios. Quando na verdade diante de Deus não passa de alguns segundos, milésimos de segundos. Se temos esta consciência de que a vida é efêmera, é passageira, logo esta vida que é efêmera e passageira, mesmo curta, ela deve ter sentido, ela deve ter propósito. Eu preciso compreender para que eu existo, para que eu fui criado. Você já se perguntou?
hoje, quando acordou, se perguntou: por que Deus permitiu eu acordar? Você já questionou por que eu estou ouvindo agora? Já se questionou por que eu caminho? Já se questionou por que eu estou encontrando fulano, beltrano agora? Qual o propósito? Tem um propósito. Vida sem propósito, sem projeto, é uma vida desgraçada, uma vida sem graça. Você existe com propósito. Você existe para um propósito que é maior do que o que os seus olhos observam, do que os seus olhos conseguem ver. O propósito qual você existe, o propósito qual você foi criado é maior do que a vida que você está resumindo a sua existência. Quando nós compreendermos, quando nós focarmos no propósito da existência, no propósito pelo qual Deus permite eu existir, a vida vai ganhar mais sentido. Você vai entender que vai existir momentos de dores. Você vai entender que existem os altos e baixos, as depressões, mas são passageiras, são como chuvas de verão, ela vem, mas passa. Você vai compreender que existe por um propósito, e logo, eu preciso afirmar esse propósito. Eu preciso viver esse propósito. Ei, já pensou em viver para alguém? Quantos são pais aqui, ou mães? Lembra da vida de solteiro? A nossa vida girava em torno da gente. Entrava numa loja, aquela roupa dá para mim, aquele sapato dá para mim. Mas depois que casa, e que vem os filhos, e que bênção são nossos filhos. Agora a gente trabalha, a gente economiza e diz assim: é para comprar algo melhor para os filhos, essa economia é para a faculdade dos filhos. Praticamente passamos a viver para os nossos filhos. É assim ou não é? Passamos a viver para eles. Queremos dar a eles o que nós não tivemos. Queremos proporcionar a eles o que talvez nossos pais não proporcionaram para a gente. Nós escolhemos viver para os nossos filhos. Agora, transmite isso para a vida cristã. Você agora abraçou a fé no Senhor Jesus. Você agora entendeu que você existe para a glória de Deus. O Espírito Santo te convenceu que você é descendência de Adão, e como descendência de Adão, você nasceu em pecado, foi concebido em pecado, e se em pecado você morrer, você morre condenado. O Espírito Santo te convenceu, e você se arrependeu dos seus pecados, e abraçou a fé no Senhor Jesus. E você declarou em alto e bom som que não vive mais você, mas Cristo que vive em mim. Você agora disse assim: eu percebi que até o momento em que eu não conhecia Jesus, eu vivi uma vida para mim. Eu vivi uma vida querendo bajulações, querendo destaque, querendo glória, querendo promoção, querendo que eu apareça ou aparecesse. Mas no momento em que se encontrou com Jesus, o Espírito Santo te convenceu que agora você vive e dedica uma vida em que Cristo seja glorificado em todo o seu modo de viver. Aplaude o Senhor Jesus, glorifique a Jesus. Você compreendeu o seguinte: agora não é mais eu, é Deus. Agora não é mais eu, é Cristo. Agora não é minha promoção, eu tenho que promover Cristo. Agora o destaque não é para mim, o destaque é para Cristo. A glória não é para mim, a glória é para Cristo.
Todas as minhas habilidades eu usarei. Todos os meus talentos eu usarei para a glória de Cristo. Tudo que eu sei, todo o conhecimento, toda a minha argumentação, todas as minhas técnicas, todos os meus dons, eu usarei para a glória de Cristo. Eu usarei para promover Jesus. Eu usarei para fazer Cristo notório neste mundo tenebroso, neste mundo vergonhoso, neste mundo decadente. João poderia ficar enciumado. Ele vai aparecer mais jovem do que eu. Ele vai aparecer e eu vou desaparecer. Ele poderia ficar enciumado. Mas aí é que está. Quando o ego humano está tratado, quando o ego humano está esvaziado, quando os balões do ego estão esvaziados, ele faz questão de que o outro esteja bem. Não é que deixaremos nos pisar, nos maltratar, para isto dar a impressão de que somos humildes, bonzinhos. Não é isto. Quando o nosso ego está tratado, nós não temos nenhuma pretensão, não há uma tristeza, não há nenhuma dificuldade em prestar honras a outro. De dizer a alguém que fez um trabalho melhor do que eu, dizer: nossa, excelente, hein? Parabéns para você. De dizer para o outro: olha, você é melhor do que eu nesta área, parabéns para você. Quando o ego está tratado, eu não tenho dificuldade de dizer assim: me perdoa porque eu falei mal com você. Me perdoa porque eu fui grosseiro. Me perdoa porque eu maltratei você. Olha, você é superior a mim, eu devo obediência a você. Quando o ego do homem, quando o eu está tratado, quando o eu é mortificado de verdade, quando o eu é crucificado junto com Cristo na cruz, os balões do nosso ego são perfurados pelos cravos, são perfurados pela lança, e eu estou vazio de egocentrismo, eu estou vazio do orgulho, eu estou vazio da prepotência, porque minha única suficiência, minha única alegria, meu único motivo, minha única razão de existir é fazer Cristo glorificado, é fazer Cristo destacado, é fazer Cristo conhecido entre todos. Trabalho nobre. Um câmera, por exemplo, se prepara, domina todas as técnicas, sabe enquadrar uma câmera certinho, mas não estão aparecendo agora. Tem maestria naquilo que fazem. Um está aparecendo, mas quantos estão aqui trabalhando? Compreendeu? Se ele não entendesse que o trabalho dele é fazer outro ser destacado, não teria transmissão aqui agora. Mas nós, muitos de nós, mesmo dizendo eu sirvo a Cristo, eu sou de Cristo, mas nós gostamos do elogio, e quando não somos elogiados, como a gente se ofende? Como ficamos aborrecidos? Alguém falou com um e não falou com o outro, elogiou o trabalho de um e não elogiou o trabalho do outro, já ficamos ofendidos porque achamos que há uma obrigação, há um decreto de que alguém tem que ficar elogiando para se sentir bem. Isso é ego ferido, isso é ego doente. Entregar a Cristo é se esvaziar. Por isso João declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso entender que quando eu disse Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor será protagonista da minha vida. Eu serei o Marcos, claro,
você será a Maria, o João, o Pedro, o Lucas, sei lá o quê. Mas tudo que fazemos, todas as palavras são calculadas por nós para que glorifique a Cristo. Ele é a eternidade. Se Ele é eterno, então vamos destacar Ele. Vamos glorificar Ele. Não vamos viver como se o mundo gira em torno de nós. Não vamos viver como se nós fôssemos o centro da atenção. Você não é o centro da atenção. Você é especial para Cristo, mas não é a última Coca-Cola do deserto. Não é o último biscoito do pacote. Você é especial, Cristo morreu por você, Cristo te ama. Mas por favor entenda que a minha vida e a sua vida tem que girar em torno de Cristo. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o destaque é dele. A glória é dele. A glória é de Cristo. Do ponto de vista deste mundo, esta atitude é bem estranha. Destacar outro não tem lógica. Onde, fulano? Como é que pode você? Se promova. Destaque. Se destaque. Não. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Já viu o sal fazendo propaganda dele mesmo? Já viu a lâmpada fazendo, a luz fazendo propaganda dela mesma? Não precisa. Já viu propaganda de sal? Mas quem vive sem ele? Cristo está dizendo, apenas exista. Exista com propósito. Quando você entrar, todos vão saber. Entrou alguém diferente aqui. E é diferente por causa de Cristo. Cadê os que glorificam ao Senhor Jesus? Cadê os que glorificam a Cristo Jesus? A lógica deste mundo é estranha. Na lógica deste mundo, esta atitude nossa é louca, é estranha, é fanática. Porque no mundo normal é querer mais para si. No mundo, na lógica deste mundo, o normal é querer mais para si, mais dinheiro, mais fama, mais poder, mais glória, mais nome, mais renome. Na lógica deste mundo é eu, na lógica do reino é Cristo. Na lógica deste mundo, eu conhecido, na lógica de Cristo, Cristo conhecido. Aleluia. Na lógica deste mundo, eu sou. Na lógica do reino, Jesus é. João Batista, ele esteve servindo ao reino de Deus e não à lógica deste mundo. Logo, quem segue a lógica deste mundo pensa diferente. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm a Cristo. Existem muitas pessoas que estão em uma denominação, mas não estão em Cristo. Se frustram quando a mensagem não é como elas gostariam de ouvir. Se frustram quando são confrontadas nas suas vontades, no seu querer. Acabam querendo barganhar, acabam querendo criar situações para, quem sabe, barganhar com o mensageiro. Para que ele pregue aquilo que elas querem, aquilo que vai massagear o ego, dizer, esta mensagem, você vai prosperar, você vai ser rico, você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser rei, você vai sentar no trono, quem te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção e vai se arrepender. Eles querem isto, porque vieram para uma religião, vieram para um templo, mas não vieram para Cristo. Porque quem vieram para Cristo, sabe o que é que Cristo disse? Aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. Porque a glória é dele. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Entender essa lógica? O doutor Nicodemos foi até Jesus e Jesus disse, não fica triste não, mas eu vou precisar te dizer uma coisa. Você é doutor em Israel.
mas você precisa nascer de novo. Fica tristinho não, mas você precisa nascer de novo. Mais ou menos assim. Não fica com o ego doente não, você precisa nascer de novo. Quando nasce de novo, entra no meu reino. Quando nasce de novo, passa a ser meu discípulo. Quando entende que a glória não é sua, é minha. Que você vai existir com um propósito, e propósito de glorificar a Deus. Quantas pessoas, irmãos, ficam frustradas? Quantas pessoas doentes? Quantas pessoas, meus irmãos, precisam fazer tantas coisas para agradar outras, para receber os elogios, para receber as curtidas na internet, nas redes sociais? Quantas pessoas acabam se desfigurando para se enquadrar no gosto de alguém, para elas serem bajuladas, ganharem seguidores, ou fazer muita coisa mais, ganhar fama, ganhar sucesso, porque estão preocupados em ser mais uma estrela. Mas deixa eu te falar, no céu do reino só há uma estrela, e essa estrela se chama Jesus. É duro isto, porque Satanás, ele desceu com fúria e está a enganar as pessoas, massageando o ego. Aí vem a teologia coach, dizendo que tudo é capaz, você é poderoso, basta uma palavra e isto vai acontecer. Pense positivo, pense em dinheiro e o dinheiro vai vir até você. Pense na saúde, a saúde vai a você, como se você fosse um todo poderoso, quando não é. Você é fraco, debilitado, necessitado de Cristo. Necessitado de Jesus, necessitado de Jesus, necessitado do amor de Jesus. Quando o amor de Jesus nos abraça, quando o amor de Jesus nos alcança, quando o amor de Jesus nos preenche, meus irmãos, acaba a bajulação, acaba o desejo de elogios, de destaques, de autopromoção, porque entendemos que a glória é somente dele. Quantos creem nisso? Levanta as mãos e dão glória para Jesus. João estava a anunciar o Messias. O Messias estava chegando. A missão de João estava terminando. Dali para frente ele deveria diminuir e Jesus crescer. No rio, às margens, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí quem é maior. Eu só batizo com água para arrependimento. Ele está dizendo: eu só sei batizar, eu só posso batizar mediante o seu arrependimento. Mas tem um que é maior do que eu. Este tem poder de batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele é maior. Ele é maior. Os profetas não tiveram dificuldade de entender que a glória é de Deus. Mas nós vivemos uma cristandade tão vazia de conhecimento bíblico, que eles acham que o centro sou eu. O centro é o pregador. Não é. O centro é Cristo. O centro não é o ouvinte. O centro é Cristo. Ele é o centro. Se tirar Jesus de cena, é uma desgraça. Quando Jesus entra em cena, a desgraça vira graça. A desgraça recebe a manifestação da graça. Cristo é o suprassumo. Cristo é o excelso. Cristo é o Senhor. Você pode levantar suas mãos declarando que Ele é grande. Você pode levantar as mãos declarando que Ele é o soberano maior. Oh, glorifique ao Senhor. Glorifique com bastante alegria. Glorifique até em casa mesmo. Você que nos ouve, nos assiste, glorifique a Jesus. Ele é grande. Ele é grande. Para de focar que é você, Senhor, e eu. Não, é Ele. É Ele. Quando focar nele, vai ser gostoso demais. A nossa lógica é que nós precisamos diminuir. A lógica cristã é que precisamos diminuir. E esse diminuir não é nos encolher,
Esse diminuir não é que nós usaremos máscaras, não é isto. Esse diminuir é diminuir na ambição pessoal, diminuir na sede de poder, diminuir no desejo de elogios, porque entendemos que Cristo assim nos impele a, Cristo nos leva a, Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Filipenses no capítulo 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil para o homem que ainda não foi convencido dos seus pecados pelo Espírito Santo. Mas para o homem regenerado, isto é lição de casa. Ele já matou a charada, ele já entendeu. Ele já entendeu. Ele entendeu que é Cristo unicamente, a glória de Cristo unicamente. Gálatas no capítulo 5, versículo 24, e os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu canalizo as minhas vontades, eu canalizo todos os meus desejos para a glória de Cristo, para viver uma vida que glorifica a Cristo. Aquele ímpeto que eu tinha para tudo aquilo que não glorificava a Deus, todo esse ímpeto, essa força agora é canalizada, é usada para glorificar a Cristo. Colossenses no capítulo 3, versículo 5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Tudo isto mortificado, para quê? Para agora viver uma vida que faz Jesus ser notificado neste mundo. Quantas pessoas, meus irmãos, vazias de si, vazias de Deus. Quantas pessoas nesse mundo acabam caminhando para as drogas, caminhando para a prostituição, caminhando para a bebedeira, caminhando para o alcoolismo, caminhando para a prostituição, caminhando para tantas coisas que destroem a si mesmo, desfiguram a si mesmo. E elas dizem assim: eu estou vivendo, eu estou na vida que pedi a Deus, eu estou do jeito que Deus quer. Mas toda a minha bebedeira, toda a minha mentira, todo o meu engano glorifica a Cristo? Não. Se é para a satisfação das minhas vontades, dos meus desejos, logo não glorificam a Cristo. E se não glorificam, eu estou num caminho errado, eu estou na direção errada, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou existindo com efetividade, eu estou me iludindo, eu estou vegetando, eu estou dormindo. Mas a mão de Cristo alcança dizendo: desperta, eu quero hoje que você passe a viver para a minha glória. Eu quero que hoje você passe a viver uma vida que me glorifica. Pode glorificar ao Senhor Jesus. O alvo do cristão é ser menor, o menor que serve, o menor que não busca a primazia, porque Cristo é a primazia, Cristo é o centro de tudo. O mundo ele mostra de forma oposta. O mundo aprova alguém pelo que ela tem, pelo que cresce, pelo que domina. Deus aprova alguém pelo que ele abre mão de si, se humilha, diminui, ama, se dá. Quem é o maior no nosso meio?
O maior não é o que tem maior título, ou o que tem a melhor casa, ou o que tem o melhor carro, ou o que tem o melhor destaque nesta sociedade. Não é o que tem o maior cargo eclesiástico. O maior no nosso meio é aquele que serve. Só que servir, é daí que está. Servir é dar honra a outrem, a outro. Mas aí é que está. Eu quero eu. Primeiro eu, depois eu, e depois eu. E se sobrar, eu penso no outro. Cristo é diferente. Cristo é diferente. Ele estava num dia e com seus discípulos, e ele tira uma das suas túnicas e se agacha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é uma atitude nobre. Isso é de alguém que se sente inferior, aquele que é o servo de verdade. Se fôssemos nós, com o título que Cristo tem, e tinha naquele momento o mestre, o Senhor, dizer: eu vou me curvar diante desses pés sujos? Eles que têm que lavar o meu. Nós dizemos assim: eu servir? Eu me humilhar? Eu ficar nessa fila? Não vou pegar fila não, vou furar a fila. Não é assim? Eu vou me sujeitar a ela? Ela é minha vizinha. Só porque trabalha aqui nesse setor, eu vou... Não, vizinha minha, atende logo. Quem serve a Cristo é diferente. Quem tem o caráter do cidadão do reino de Cristo é diferente. É diferente. É diferente. E quando nós falamos em diminuir, quando nós falamos que precisamos notificar Cristo, não é que nós vamos deixar de existir, não é que a gente vai se despersonalizar, não é que nós vamos tornar-se insignificante, não é que nós vamos nos tornar desconhecido ou desinteressado nas coisas. Não é isto não. Não é que eu vou deixar de viver. Eu não posso ir mais num parque. Não é isto. Viver para a glória de Cristo é usar toda a minha força de vontade para não pecar e glorificar a Deus. É usar toda a minha energia para praticar obras que glorifiquem a Cristo. É usar a minha inteligência, a minha intelectualidade para estudar, e especialmente a palavra de Deus. É usar toda a minha força de argumentação para pregar e explicar a fé. Aleluias. É usar. É adentrar a universidade e manifestar Jesus na universidade. É estar na empresa e manifestar Jesus na empresa sem precisar dizer uma palavra. Mas sem influência, porque seu trabalho é com excelência. É morar na rua, no condomínio, num povoado, seja onde for, numa rua, numa viela, e eu ser o morador, o vizinho que todos gostariam de ter, porque a minha vida comunica Jesus. É ser o melhor passageiro do transporte público, é ser o melhor câmera, dizer eu preciso fazer com excelência, porque é para a glória de Cristo, é para a glória de Deus. É estar na técnica da melhor forma, dizendo está aqui é para a glória de Deus. E deixa eu dizer mais, ainda que ninguém notifique, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém elogie, mas você diz, mas eu escolhi fazer isto para a glória de Deus. Ele está me vendo, e Ele é recompensador, Ele é Senhor, e Ele está vendo.
Você vai ser taxado de tolo, de tonto, de bobo, de alienado. Mas é melhor sair das situações como bobo, como abobalhado, bestalhado, como a expressão que quiser. Mas você não pode sair como apaixonado, como um salgado, como alguém inflado. Sai como bobalhado, mas glorifica a Cristo. Sai como alguém que perdeu, mas o reino ganhou. O nome de Cristo é glorificado. Saia da discussão como um derrotado, mas no mundo espiritual, o nome de Cristo glorificado. Eu fiz aquele cristão de bobão, eu prejudiquei ele não me fez nada, bobo, idiota. Deixa, há um justo juiz que vê todas as coisas. Você está decidido a viver uma vida que glorifica Jesus? Fica de pé. Você já decidiu viver uma vida que glorifica a Cristo? Você já escolheu viver não para você, mas para a glória de Cristo? Se tem alguém que está agora nos acompanhando, ou está aqui presencialmente, e quer, e decide-se agora viver esta vida para a glória de Jesus, vem aqui à frente. Olha, eu estava afastada, mas agora eu quero viver uma vida que glorifica tão somente a Cristo. Eu quero viver para a glória de Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está distanciado dos caminhos de Deus, se você um dia serviu a Cristo, mas achou que era você que tinha que aparecer, e você não teve o cargo que você desejou, os títulos, a fama, e aí você se frustrou, e está hoje neste mundo iludido, desfigurado, Cristo está dizendo: vem para mim, eu te perdoo, eu restauro a sua vida, a sua alma, e perdoo os seus pecados. Entrega agora a sua vida para Jesus. Entrega agora a sua vida para o Senhor Jesus. Você ouvinte, que está agora sendo convencido pelo Espírito Santo, eu quero aceitar Jesus. É Cristo que viverá. Você viverá uma vida com propósito. Você despertou agora para a vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levante uma de suas mãos aos céus, ore comigo. Pai querido, alcance agora todas as vidas que estão se entregando ao Senhor agora. Todas as vidas que estão reconciliando com o Senhor agora. Alcance essas vidas neste momento, Senhor. Porque o final de João Batista foi sua cabeça numa bandeja. Cortaram a cabeça dele. Silenciaram ele. Mas a mensagem continuou, Senhor. A mensagem se materializou, se concretizou. Esta mensagem é Jesus, o verbo vivo de Deus encarnado. Silenciaram João, apagaram João, mas não apagaram a mensagem. Que possamos entender também, Senhor, que a partir desse momento de encontro com o Senhor, viveremos para destacar o seu nome, para glorificar o seu nome. Entendemos isso, Senhor, a glória é sua, unicamente sua. É o Senhor que deve aparecer e brilhar. Senhor, toca agora no nosso ser. Tira todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, Senhor, toda soberba, todo achismo, Deus, tudo aquilo que nos distancia do Senhor, toda arrogância que envenena, que contamina. Tira, meu Deus, manifesta agora a sua glória em nós. É o que eu peço, Deus. Oh, manifeste teu perdão nestas vidas que se entregam ao Senhor. Manifesta a tua graça nestas vidas, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Ah, meu Deus, que esta vida experimente agora a tua perfeita, a tua boa e agradável vontade do Senhor. Ah, meu Deus, abraça esta vida agora e faz ela entender, Deus, que ela não precisa provar nada para ninguém. Ela só precisa manifestar a sua glória, viver para a tua glória, glorificar o teu nome em tudo, Senhor. Que mais do que falar glória e aleluia, é viver uma vida de testemunhos que glorificam ao Senhor.
vida, Senhor, ó Deus, que notifica que o Senhor vive pelo século dos séculos, e o que crê diz, amém e graças a Deus. Pode aplaudir Jesus, aplaude o nome do Senhor Jesus, glorifica Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória.